Olá, bem-vindo à nossa primeira aula de fotografia, a arte de fotografar. Você já sabe, eu sou o Renato Gomes e serei aqui o seu tutor. Espero que você aprenda muito e que possamos aqui caminhar junto para o seu futuro na fotografia, um futuro que eu tenho certeza que será brilhante. Antes de a gente começar, eu queria dizer o seguinte: nós não vamos nos aprofundar na história da fotografia. Apesar de ser uma área muito importante, eu recomendo que você veja isso mais para frente na sua vida. Mas aqui o objetivo desse curso é focar para que você possa aprender a fotografar rapidamente. Então a gente vai focar no seu aprendizado, como você utilizar a câmera, como você entender todo o mecanismo da câmera, todas as nuances de obturador, velocidade, tempo, entender a mecânica por trás da fotografia, como dar efeito, como compor, tudo isso. A gente vai sim fazer aqui uma introdução, porque não tem como a gente sair explicando o resto sem você aprender o básico, que é, vamos dizer assim, quase o funcionamento mesmo de uma câmera fotográfica. Então esse básico você precisa entender, ok? Vamos lá. São os fundamentos da fotografia. Não se sabe quando ao certo foi descoberto. Alguns dizem 3 séculos antes de Cristo, outros dizem que depois. Então aqui eu não vou entrar na parte histórica. Porém, alguém observou que você estando dentro de uma câmera escura, ou de uma caverna, qualquer coisa, com um buraquinho na parede, a imagem que vinha de fora era projetada na parede posterior a este furo, invertida. Então, a partir deste momento, a observação de que uma câmera escura reproduziria a parte externa invertidamente já foi observada. Por aqui vocês veem. Essa é a famosa câmara escura. Toda a imagem é projetada a partir do buraco, como se fosse o diafragma de uma câmera, no lado oposto. Porém, o que não se conseguia era registrar essa imagem, guardar essa imagem. Então, durante séculos, passou-se a observar isso, porém ninguém conseguia capturar, guardar essa imagem para a posterioridade. A partir dessa observação, mais para frente começaram a se desenvolver as primeiras câmeras fotográficas, que eram câmeras gigantes. Praticamente você tinha que ser um super Hulk para carregar essas câmeras. E com o tempo elas foram se aperfeiçoando. Não podemos dizer aqui que a fotografia foi inventada de uma hora para outra por uma certa pessoa, não. Foram anos, décadas, séculos de evolução. Então ninguém é responsável por uma só parte da invenção. A fotografia foi aos poucos se aperfeiçoando, não só a parte de captura, mas a parte de substrato para se armazenar essas imagens. Então a gente teve o aperfeiçoamento dessas câmeras escuras, né? Aqui uma foto bem clássica de um equipamento que você conseguia até mexer ele para todo quanto é lado. É bem interessante esse equipamento. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ir num museu de fotografia e dar uma olhada, é bem interessante porque você tem aqui tilt, shift, zoom, tudo dentro de um só equipamento desse. Bom, aí até a gente evoluir as máquinas fotográficas. A primeira fotografia, que essa aqui é reconhecida lá no ano de 1826 e ela é atribuída ao francês Joseph Nicéphore Niepce. Contudo, a invenção da fotografia não é uma obra de um só autor, como acabei de falar, mas de um processo de acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas trabalhando juntas ou em paralelo ao longo de muitos anos. Essa fotografia, ele levou 8 horas para capturar. Então foi a primeira vez, né, no substrato de prata, no sol de prata ali, ele conseguiu armazenar a luz, a vista da janela do quarto dele. Porém, era praticamente inviável você ficar 8 horas para capturar uma imagem dessa. Imagina, as pessoas na época ficavam posando para fotografia. Literalmente, eles tinham mecanismos para paralisar a cabeça, aqui onde a pessoa encostava a cabeça, paralisava a cabeça, tinha que ficar ali parada por minutos, horas, né? Conforme foi se aperfeiçoando o substrato de captura, que hoje a gente chama de sensor, um antigo filme fotográfico,
eles ficavam horas paradas. Então isso era muito difícil, muito complicado. E daí a fotografia foi evoluindo até a gente chegar hoje. Confesso a vocês, não vou me estender mais muito tempo aqui. Eu acho interessante vocês se correrem atrás da história da fotografia, se interessarem por isso. Mas o mecanismo básico que eu acredito que é esse aqui, para vocês entenderem, é um mecanismo usado desde os séculos passados até hoje, é o mesmo mecanismo. E daqui para frente a gente vai estudar mais profundamente como isso é projetado dentro da nossa câmera e como a gente controla e dá os efeitos.